Salve, estrategista! Vamos para mais uma live 5. Hoje vamos falar de representatividade. O papel do assessor na representatividade. E por que esse tema é importante? Esse tema é importante para você entender o que é representatividade, como é que você pode atuar como um assessor na representatividade. Eu tô bem animada com a live de hoje. Por quê? Porque eu tenho uma especialista para falar do tema. E é uma pauta muito interessante, ainda mais no momento que nós vivemos na política do país. Então, entender sobre a representatividade, saber qual é o papel do assessor na questão da representatividade, eu acho que é bem importante. Falar da representatividade na composição das assessorias parlamentares, isso também é muito importante. Engana-se quem pensa, boa noite, Bia, engana-se quem pensa que representatividade é só defender a mulher, é só defender os negros. Não é só isso, também é, mas vai além. E é isso que eu quero que você entenda hoje. É isso que eu quero que você entenda, o todo da representatividade, o que realmente é representatividade e como você, como assessor, pode atuar na pauta da representatividade. E hoje eu tenho a Ludmila para falar com a gente sobre isso. Ludmila, se você estiver por aí, já se apresenta. Pessoal, só vai sinalizando para mim se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Enquanto isso, deixa eu fazer um jabazinho, deixa eu ver se vai aparecer. Ele ficou espelhado também, mas não tem problema. Depois eu vou mostrar para vocês. Boa noite. Vai sinalizando para mim. A Lud entrou aqui agora. A Lud entrou. E é ela que vai falar sobre o papel do assessor. Eu tenho 5 perguntas. Eu tenho 5 perguntas para falar com ela sobre isso. 5 perguntinhas. E nós vamos tocar da seguinte forma. Faço as 5 perguntas. Deixa eu ver. Tá travando não? Tá tudo ok? Só sinaliza para mim se tá tudo ok, tá? Faço as 5 perguntinhas e quem quiser pode deixar ali na caixinha de pergunta ou pode ir perguntando aqui mesmo, que depois eu caço as perguntas e entrego para vocês. Só vamos fazer esse testezinho de som, tá? Que bom. Tá? Enquanto isso, vou fazer o primeiro jabá e depois eu faço o outro jabá, até pra gente ir testando. A Lud já tá aí. Lud, se você estiver por aí, já clica pra convidar para você entrar na live, que daí eu já deixo você aqui acertadinha, só para dar o ok. Pessoal, hoje eu enviei e-mail, enviei WhatsApp, né, contando um pouquinho do final de um ciclo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse final de ciclo, então hoje eu estou encerrando um ciclo que é o Social Media Político, o portal, tá? O livro Social Media Político permanece. Por quê? Porque o social media político vai virar um braço do que nós temos hoje. Então, hoje eu tô lançando aqui, ó, depois eu vou falar mais, o portal do assessor, portaldoassessor.com.br. Foi uma ideia que surgiu a partir das lives, que surgiu a partir do manifesto que eu fiz acerca dos assessores. Eu confesso que eu não pensava nada sobre isso antes de a gente começar a debater, antes de eu conversar com tantos assessores, desde que eu solicitei, que eu chamei para o desafio. Então, eu acho assim, uma iniciativa bacana, e a ideia é que no portal, além dos cursos que nós já temos, além dos profissionais que nós já temos, é que a gente possa trazer assessor mesmo. Poxa, eu conheço assessor que fez campanha de deputado mais votado de estado por aí, e foi uma assessora, e ela tem tanta coisa para ensinar, por que não aprender com ela também? Então eu quero trazer um pouco isso, sabe? Eu quero derrubar um pouco a ideia de que quem só pode ensinar é figurão. Não é só figurão, o sucesso não está reservado aos figurões. O sucesso também está entre os assessores e a gente precisa democratizar esse conhecimento. Eu quero dar visibilidade para bons assessores, para gente que está ali no campo de batalha fazendo as coisas e que possam ensinar. Ó, faz assim. Então é por isso que eu acabei abrindo o portal e eu tava até conversando com uma assessora e eu falei, meu Deus, por quê? Portal do assessor, vamos combinar que portaldoassessor.com.br, portaldoassessor.com é muito fácil de lembrar, certo?
Gente, ninguém tinha pego esse domínio. Ninguém. Eu peguei esse domínio no sábado. Eu registrei no sábado. Fiz tudo muito rápido. No sábado, ou seja, aí quando eu falei pra ela, eu falei, olha só, eu falei pra Cami, falei, Cami, ninguém tinha pego esse domínio ainda. E aí ela me falou, pra você ver como o assessor está sem assistência no mercado. E aí me virou uma chave, eu falei, é isso. Ninguém pegou porque ninguém olhou pro assessor. E é isso que eu quero olhar pro assessor. Eu quero que juntos a gente possa olhar também para os nossos problemas, para o nosso aprendizado e falar, e aí? O que nós vamos fazer juntos daqui para frente? Então é isso que eu quero. Eu quero elevar o sarrafo do mercado, quero dar trabalho mesmo para os outros. Trazendo gente boa para ensinar, trazendo gente boa para compartilhar conhecimento em forma de curso, em forma de produtos, em forma de tudo aquilo que for bom. E claro, sempre passando pelo crivo da estratégia parlamentar, porque eu não vou botar qualquer coisa, é meu nome. Né? Meu nome, meu legado. Eu não construí tudo que eu construí com tanto suor, em tanto tempo pra, né, deixar passar qualquer coisa. Então, vai ter meu crivo. Hoje eu tava falando com uma pessoa que eu vou trazer pro curso também, e eu vou acompanhar ela pessoalmente. Então, eu vou acompanhar a gravação do curso. Por quê? Porque existe um padrão de excelência que a gente precisa manter. E é isso que eu quero. Nenhum parlamentar trabalha sem assessoria, exatamente isso, né? Até a logo do portal, ela é um quadradinho, né? Que fecha num ciclo, né? Onde é o assessor e o político, e é uma setinha apontada para cima, é justamente isso. É o assessor que é a base e impulsiona o político. Então essa é a ideia. Gente, mas olha só, depois eu faço mais o jabazinho. Tô tão animada, gente, tô tão animada com o portal. Eu acho que vem tanta coisa legal, já tem coisa legal. Tem 2 cursos para sair aí. Tem o curso de discursos políticos impactantes, que já está gravado. Inclusive, depois que acabar a live, eu vou sentar e vou assistir ele todinho para poder lançar ele. Eu devo lançar ele na sexta-feira. E tem o curso de posicionamento feminino. Então, o curso de discursos é com a Fernanda Galvão e o curso de posicionamento feminino é com a Priscila de Sá, que é uma das maiores autoridades em liderança feminina do país. Então, tô bem orgulhosa de trazer ela aqui. Mas vamos lá, vamos ao que interessa também, porque isso também interessa. Vamos falar hoje... Já chamei ela aqui. Opa! E ela já está linda e presente aqui. Boa noite, Ludi. Que linda. Que alegria poder falar desse campo de batalha, como você usa essa expressão, que é tão árdua, que é tão difícil e que a gente tem poucos espaços para poder trocar, aprender e pensar junto, né? Porque eu acho que esse é o grande barato. Como a gente pensa junto a forma de fazer o nosso trabalho. Sim, e eu acho que é um tema tão importante, do que eu estava falando, né? No cenário político, não de agora, mas o que a gente viveu já, né? Desde 2018, não dá para negar que a representatividade foi atacada, isso a gente não pode negar. Não dá para negar que grupos específicos que necessitam de representatividade foram atacados. Eu acho que é um momento importante para a gente poder ressignificar, para a a gente poder, como você disse, né, debater e conversar sobre o tema. E para começar, eu vou pedir que você se apresente, carioca, por favor. De nascimento, morando em Minas, em Contagem, mais especificamente. Eu venho para cá para coordenar uma campanha eleitoral da vereadora que hoje eu sou chefe de gabinete. E venho para cá para coordenar uma campanha de uma mulher negra que todo mundo dizia que não ia ganhar. Acho que esse foi o primeiro cartão de visita que eu tinha. Assim. Era uma campanha que todo mundo dizia que era bonitinha, mas que não tinha capacidade de ganhar, e a gente ganhou. E eu virei chefe de gabinete. Eu sou produtora cultural, minha formação, meu trabalho, minha história passa por esse lugar da produção. E formada em analista de marketing, hoje estudo administração pública, porque acho que a gente sempre vai buscando estudar e aprender, né? Então, acho que é isso. Carioca, nascida, moro hoje em Contagem e tenho como a política, a assessoria parlamentar, a minha grande paixão. Ludi, então vamos lá. Vamos começar pelo princípio, né? Eu quero um pouquinho que você fale a sua definição de representatividade, que é o tema da nossa live hoje. É estar
no local onde você se assemelha. Eu represento aquilo. Eu falo por algum lugar, eu falo por algum grupo, eu falo por alguma pessoa. E eu acho que o político, por si só, é uma figura que trabalha com a representatividade. Ele representa os eleitores dele, ele representa... Tá dando uma travadinha. Só um pouquinho que tá dando uma travadinha. Eu acho que a representatividade, o político por si só, ele já trabalha com a representatividade, porque ele é um cargo público, ele representa algo. Quando esse tema, a gente fala da representatividade, muita gente tem muita dificuldade de pensar, mimimi, porque isso nunca foi uma questão. A representatividade nada mais é do que grupos que nunca estiveram em espaços de poder, de decisão, e que eu acho que é importante definir isso. Assim. Pode falar, Lúcia, que eu tô com alguém aqui hoje, ó. Falar que grupos que historicamente nunca tiveram acesso a espaços de poder, e acho que é importante dizer que a assessoria também é um espaço de poder, querem estar naquele lugar, querem, ao invés de ser representados por terceiros, querem dizer, não, eu tenho condições de dizer o que é melhor para mim, o que é melhor para os rumos que eu tomo, o que é melhor para aquilo que eu defendo. Perfeito. Pessoal, se vocês tiverem também, quiserem contribuir, qual que é a sua visão de representatividade? Lud, então assim, é o que eu falei no começo, né? Me corrija se eu estiver errado. Porque hoje, quando a gente fala em representatividade, as pessoas pensam que é o quê? Que é só mulher e negro, né? Então, não é só mulher e negro. A representatividade vai além. Mulher, negro a gente pode falar aqui de grupos que não é isso. Nunca tiveram acesso. A gente pode falar, por exemplo, de pessoa com deficiência, de juventude. Então, assim, projetos, por exemplo, de parlamentos jovens, que acontecem no Brasil inteiro. Como é que, por exemplo, um político antenado com as novas possibilidades de organização política, de participação, de entendimento mesmo de conceitos do que é fazer política nesse século que a gente está, como é que, por exemplo, a gente usa um projeto de parlamento jovem que tem a ver com mobilização, tem a ver com estratégia, tem a ver com uma série de processos que é da rotina do assessor parlamentar e do político fazer, a gente pode garantir que isso seja um processo de representatividade dentro da atividade legislativa que a gente executa, né? Ô, Lud, eu vou fugir do script de novo, tá? Já fiz uma pergunta que vou fazer mais uma, porque eu realmente sou uma curiosa. Lud, assim, eu vejo que nos últimos tempos a representatividade teve a sua essência distorcida, sabe? A sua essência distorcida, seja para deturpar um discurso, seja para puxar uma narrativa. Então, assim, você acha realmente que isso aconteceu? E quais são os caminhos para a gente voltar de novo, né, ao que realmente é representatividade dentro disso que você falou? Porque hoje acontece ali, vamos pegar ali um exemplo qualquer de um machão ali declarar discursos misóginos e falar, não, é porque é representatividade masculina. Então eu quero saber um pouquinho sobre isso. Né? Aqui gostamos delas, inclusive. Mas o que eu acho? Assim, eu acho que as pessoas distorcem, as pessoas usam as carapuças que lhes servem. Eu acho que não existiria a figura do machão incomodado com esse discurso da representatividade, essa forma de fazer política que a representatividade apresenta, se de fato, o que está por trás disso, na minha avaliação? É uma questão de poder. As cadeiras lá do Congresso, elas não, para dar um exemplo do Congresso, as 513 cadeiras do Congresso, elas não ampliam para caber novos atores. Atores novos e atrizes assumem, enfim, pessoas assumem aquele lugar. Então, é uma disputa de poder. Então, eu dizer
que não importa, que não precisa e que isso é mimimi, tem muito a ver com esse lugar do eu não quero perder esse espaço aqui. Esse espaço é de poder. Esse espaço historicamente foi dado a mim. É um direito meu estar aqui. Então, se tem uma mulher com um cabelo diferente, se tem uma indígena, se tem uma pessoa trans, essa pessoa não devia estar aqui. Pensar, por exemplo, que, sei lá, o Senado Federal, acho que foi ter banheiro feminino dentro do salão, do plenário, acho que em 2006, se eu não me engano. Então, é muito recente. Então, não é só Bem mulher, recente. mas eu acho que é um bom ponto de partida para a gente começar a pensar por que uma sociedade que tem 51% de uma população feminina tem 12% de representatividade das figuras políticas de mulheres. E aí, se você vai olhar para a assessoria, Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Qual que é o papel, né? Qual que é a importância de eu falar acho de que tem um papel representatividade na que, para mim, é composição da fundamental. assessoria? Tem uma questão que é fundamental, que é o processo de escuta. E que eu acho que é um papel muito do assessor, assim. O assessor ele vai ter um papel fundamental no processo da escuta qualificada daquela demanda da população, daquela demanda que chega ao parlamentar. Se eu tenho uma visão de mundo que me coloca numa posição onde eu acho que tudo é mimimi, como é que eu vou receber aquela demanda de uma pessoa com deficiência, por exemplo, que está querendo que todos os ônibus, para dar um exemplo de uma realidade, né, num parlamentar em nível um vereador ou de um deputado estadual, que está querendo que todos os ônibus sejam adaptados para cadeirante. Como é que eu vou entender essa demanda, fazer uma escuta qualificada, pensar um projeto de lei, se eu acho que aquele problema é um problema menor? Então, acho que o principal ponto da ocupação Sim. de você ter uma assessoria diversificada, que tenha representatividade, que tenha diversos atores, eu acho que tem a ver com isso, com esse processo de escuta que é fundamental, mas acho que tem a ver também com uma questão de como resolver problemas diferentes, problemas do século XXI, vou chamar assim. Como é que a gente resolve problemas desse momento, que é um momento que fala muito sobre isso, se eu tenho os mesmos atores, as mesmas figuras que compõem a minha assessoria? Como é que eu posso falar de... Vou dar um exemplo aqui. A questão lá da pobreza menstrual, que é um tema absolutamente feminino. Por que isso é um tema que chegou agora nas casas, nas câmaras municipais, nos parlamentos estaduais e na Câmara Federal? Não tinha mulher lá. Ninguém. Imagina se um homem ia pensar que mulheres não vão estudar, ou não vão trabalhar, ou não vão, ou deixam de viver a vida num período específico do mês, porque elas menstruam. O homem não menstrua. Então, acho que o processo da assessoria, de construir uma assessoria pensada na representatividade, pensada em figuras que historicamente não estão ali, vão te dar um mar de possibilidades, não só de uma escuta muito melhor e muito mais ativa, muito mais sensível, mas também num processo de elaboração de projetos do fazer legislativo. Ações. Sim. Nossa, fantástico. Eu tô aqui, assim, uma aula, né? Eu tô bem quieta, eu sou de falar bastante, tô bem quieta aqui só pensando, porque, assim, é uma outra visão de mundo, é uma outra perspectiva, e às vezes a gente tá tão ensimesmado ali dentro do nosso fazer, dentro do nosso ser, que não pensa pelo lado do que é a representatividade como um todo. E não uma pequena parte da representatividade. E é um grande desafio para a gente, como assessor, pensar também na representatividade. Acho que o meu grande medo, né, de falar em representatividade é o errar, Lud. Eu tenho muito medo de errar ao falar de representatividade. E conta um pouquinho para mim como não errar
ao falar de Eu acho que representatividade, não tem ao como não tocar no errar. tema, ao Eu levantar acho a que bandeira? esse é a primeira questão. Assim. Eu acho que nós somos seres em desenvolvimento, em processo, em construção. Então, acho que não é, eu acho que não é esse o lugar, sabe? Eu acho que não tem um bastião do certo ou errado, da moralidade, do que é bom, do que é ruim, do que é certo. Existe Existe o também bom aquilo que a senso e a gente ética, né? E a aquilo vontade que é de querer. interesse de construir. Porque se você está na política, se você pensa a política como um lugar de construção e de representação do público, obviamente você precisa entender melhor do que aquele público que você vai representar. Então, se eu sou uma pessoa que representa uma classe de trabalhadores, sei lá, da polícia militar, eu preciso entender a rotina daquele policial, preciso saber quem ele é, aonde ele mora, o que ele escuta, a música que ele escuta, o que ele pensa, para eu conseguir pensar políticas que de fato atendam aquela pessoa. E eu acho que essa é a grande questão da representatividade. Assim. Eu não vou conseguir fazer isso se eu não tiver quem dialogue comigo e quem olhe e se reconheça em mim, sabe? Eu acho que esse é o grande desafio da representatividade e da composição da política no geral. Como é que eu me olho para quem está naquele espaço, seja o espaço da figura pública, né, do parlamentar, mas também da assessoria. Porque você imagina, enfim, uma mulher negra que tem pouco acesso, tem pouco não frequenta o espaço de uma casa legislativa, não sabe nem como é ela chegar para ser recebida, como ela vai ser recebida naquele lugar. Uhum. Se tem alguém Sim, parecido com ela como o ali, espaço não é dela, né? Uhum. ela vai se sentir E mais à vontade para poder apresentar aquela demanda. Eu uhum. acho que essa talvez é a grande mudança de lógica que a gente tem e o grande desafio, assim, porque é a casa do povo, então o povo tem que estar lá dentro. Sim, 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 sim. Lude, vamos lá. Quero A saber por que gente tem começou tanta até a falar um pouco resistência disso, em falar porque eu sobre o acho que as tema. pessoas reduzem essa questão da representatividade a um mimimi. E aí eu acho que tem dois caminhos. O que eu já falei, que é essa coisa do achar, da disputa do poder. Então, não tem jeito para ter uma figura política, para ter, sei lá, hoje tem 2 deputadas trans no Congresso Nacional, pessoas LGBTQIA+. Para eu ter essas 2 figuras, alguém saiu. Então, acho que a resistência tem a ver com isso, com uma disputa objetiva de poder. Sim. E aí, como pensar a construção da assessoria nesse lugar? Você imagina, por exemplo, uma deputada trans vão ter figuras trans também. Como é que vai ser o tratamento disso, a vivência disso no ambiente de trabalho? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente montou a assessoria da a vereadora Moara Saboia, que eu sou chefe de gabinete, nós temos uma assessoria majoritariamente de mulheres negras e jovens. Então, é uma turma de cabelo black, trança, muito diferente daquele perfil que a gente imagina quando a gente pensa no assessor parlamentar. Era muito comum a gente chegar nos espaços da assessoria do corpo técnico da Câmara e as pessoas falarem assim, mas você é assessora? Acho que você está errada, você não está aqui, você deveria estar ali. Então, essa mudança de comportamento é uma mudança que vai demorar e que só vai mudar esse comportamento, novas assessorias, novas pessoas, novos atores, novas atrizes, só vão fazer parte desse mundo com esse dia a dia. E a resistência vem justamente disso. Para que eu vou lidar com essa pessoa que se veste diferente, que fala diferente, que se comporta diferente, que tem uma orientação sexual, que tem uma identidade de gênero diferente da minha? Assim. A gente tem muita resistência ao novo. Todo mundo, assim. A gente é acostumado a fazer as coisas de uma forma.
A gente Sim, sempre, desde que o mundo é mundo, as coisas são assim. Mas o mundo só é o que é porque ele foi mudando, ele foi se transformando. E eu acho que essa é a grande mensagem, assim, tanto para. Acho que a gente tem políticos e políticas que são dessa nova era, que você mesmo trouxe de 2018, que eu acho que a gente tem uma questão de embate ideológico, e eu acho que a resposta disso também são novos atores, com novos corpos, com novas assessorias, com novas formas de pensar e de fazer a política, que são diferentes. Eu acho que é um processo natural de tudo que a gente faz. E que bom que, não, e que bom que é assim. Imagina se a gente fizesse as mesmas coisas sempre. Imagina se o papel da mulher, por exemplo, na política, sim, fosse estar no mesmo lugar que há 100 anos atrás. A gente não estaria nem votando. sim, sim, sim. Se a gente pensar, é pouco tempo também, né? Se a gente pensar sobre isso, né? Lúdia, o que você está me falando, né? Eu vou coletando as informações, tentando puxar em palavras, né? A representatividade, ela está muito ligada ao medo daquilo que não é igual a Sim. mim. Então, tem a questão do diferente, né? Então, o que é diferente eu rejeito. Eu tenho medo do que é diferente. E na política em si, além dessas duas coisas, eu ainda tenho a disputa do poder. Então, é o diferente, medo e disputa do poder. Seria essa tríade que rege a representatividade, mas de outro lado, Eu né? acho que Não sim, no eu acho que lado essa é do uma boa impulsionamento da síntese. A gente tem o representatividade. medo, a Seria isso? disputa pelo poder, o medo do diferente e a dificuldade de a partir do diferente, eu me sentir ultrapassado também. Eu acho que tem muito isso nas figuras da política em Uhum. geral. Essa, como é que eu vou aderir a esse discurso se a minha forma de fazer política eu aprendi desse jeito? Então eu não tenho como aderir a isso. Então eu prefiro rechaçar, porque eu dizendo que isso é mimimi, eu garanto que eu estou aqui, eu não coloco meu lugar em risco, né? O que é uma grande besteira, porque acho que quando a gente pensa o papel da assessoria, a Uhum. assessoria geralmente tem um corpo técnico, mas é um corpo também da política, né? É um corpo também que está ali para tomar as decisões da política. E essa política é construída pelo eleitor. Em última instância, quem decide o perfil de quem vai estar lá é o eleitor. E Que eu é a acho que ponta da quer, representatividade, que é né? o É a quê? Ele quer que ponta tenha um da político representatividade. parecido com ele, que vai entender o problema do ônibus, que vai entender o problema do posto de saúde, que vai entender a dinâmica da vida dele, sabe? Ô, Lude, pensando em tudo isso, eu quero saber de você, como é que eu posso defender a causa Eu da acho que tem uma coisa que é representatividade? Por onde fundamental, eu Gi, começo? Qual é o que é caminho? as pessoas usam um argumento que é o seguinte: não tem, sei lá, negros qualificados para assumir papéis de assessoria. Não tem mulheres qualificadas, não tem pessoas com deficiência. Eu acho que esse é o primeiro mito que a gente precisa derrubar. Assim. A gente vem de um processo de muitas pessoas muito qualificadas. Eu acho que esse é o primeiro processo que a gente tem que fazer, assim, o entendimento de que é possível buscar nas universidades, é possível buscar nos cursos de formação, de diferentes formações, figuras com muita capacidade de cumprir papéis importantes na assessoria. Por que não pensar, por exemplo, numa assessoria jurídica que seja de uma pessoa negra, que vai entender o que é abordagem policial, por exemplo, que vai ter uma outra visão de mundo sobre isso, ou alguém que mora numa favela ou numa vila e que tenha compreensão do que é viver naquele lugar e sofrer preconceito porque vive naquele lugar. Como se eu tenho um perfil, por exemplo, de trabalhar com a questão da saúde e pensar, de repente, uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência, uma pessoa com deficiência, que possa, inclusive, fazer um trabalho específico nesse processo.
todas essas pessoas, tem muita gente qualificada. Então, acho que como é que a gente pode aproximar e pensar processos de seleção, de escolha, de participação que garanta que essa turma componha gabinetes e assessorias aí pelo país todo. Então, um dos primeiros passos seria aproximar realmente, né? Buscar pessoas que vivem a realidade, que necessitaram em algum momento, né, da representatividade, para elas poderem estar do outro lado também para Sim, como é que seguir, a né, gente para pensa, seguir o caminho e quem atuar pensa a efetivamente. política? O político, ele é a figura pública dali, mas o processo de elaboração do processo legislativo tem muito a ver com a assessoria. E aí eu não estou dispensando a técnica, eu acho que a técnica é fundamental, mas eu acho que a vivência dos problemas da sociedade tem muita capacidade de ajudar a gente a elaborar de uma outra forma. Aliar isso, esse conhecimento que vem de uma vivência e que a representatividade, em muitos aspectos, traz isso, junto com a técnica, eu acho que é o caminho mais fundamental para um mandato de sucesso. Lude, e para encerrar, né? Nossa, foi tão curtinho, a gente já está acabando a nossa live. Já, são 8h35 já. Para encerrar, eu quero saber de você como é que você vê o futuro da Eu acho que na representatividade política, hoje em nosso especificamente, eu acho país. que é um caminho sem volta. E que bom. Acho que cada vez mais nós teremos mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência, jovens, pessoas cada vez mais jovens ocupando espaço da política. E acho que isso influencia diretamente na ocupação e na presença dessas pessoas na assessoria desses parlamentares. Assim. Não tem jeito. As figuras de confiança, que são esses assessores, vão cada vez mais se parecerem com essas figuras da política que são diferentes, que estão aí numa nova lógica do fazer da política. Eu, Então, a eu acho que perspectiva é boa. Temos um não cenário positivo. conseguir É isso. entender isso tende a perder espaço. Porque cada vez mais a gente vê Sim. o aumento Sim. de pessoas que não estavam na política estando. E acho isso importantíssimo. Então, eu acho que a gente se prepara, e posso estar sendo otimista, mas Sim. acho que não, que a gente se prepara para ter, acho que assessorias mais diversas, mais formadas e com uma capacidade de escuta diferente de assessorias mais antigas, justamente por percorrerem um caminho que muitas dessas antigas não percorreram. Sim. Sim, e assim, eu espero, sinceramente, né, que uns aprendam com os outros também, sabe? É o receber e é o aprender também. Eu acredito que isso, porque assim, todo mundo tem para ensinar para todo mundo. Eu acredito que essa também é uma boa oportunidade disso, né? Os que estiverem mais receptivos e abertos a aprender também, né, com novas pessoas, com pessoas diferentes, com pessoas Eu acho que só tem que elas não a têm contato, eu enriquecer acho o que é muito processo. importante também, Lude. Eu também acho. Tem Eu alguma pergunta que eu não acho fiz para você que você gostaria de falar? só pensar que talvez a nossa tarefa aqui é falar de novas formas de construir. Assim. Quando você cria um espaço para assessoria falar, eu acho que é fundamental, porque, primeiro, porque isso é inédito, e segundo, porque cabem muitas formas de pensar nessa construção. E justamente o que você falou, assim, estamos nesse processo para aprender e para construir novas formas de fazer. E a gente só vai fazer isso se a gente tiver um processo de escuta atenta, um processo de formação importante. Então, cursos são fundamentais, aprendizado é fundamental,
mas se a gente tiver também uma capacidade de aprender com o outro e de entender que esse papel aqui, eu acho que a nossa grande tarefa da assessoria é servir o público. Então, essa é a nossa tarefa, construir um mundo que faça sentido e que transforme e que modifique a realidade de cada vez mais pessoas, para que cada vez mais pessoas possam ocupar esse espaço. Isso é política. Isso é política. Lud, muito obrigada. Quero que você deixe seu arroba aqui. Como é que as pessoas Então, fazem meu arroba te seguir? Ludmila Agora é o Queiroz momento do jabá. 13. Bora fazer o teu jabá. Quero agradecer demais, você é maravilhosa. Obrigada pelo carinho, pela receptividade, por estar incentivando a gente a falar tal. Eu não sou muito boa de falar em público, mas acho que ótimo. Maravilhosa, né? Por favor, para Que de ótimo. humildade. Acho que é E uma na hora de oportunidade incrível humildade. para a gente trocar ideia, pensar novos caminhos, pensar a nossa profissão, porque é um desafio, assim. Acho que, para além da representatividade, talvez um debate importante que a gente possa fazer enquanto assessoria é pensar isso como uma profissão, com qual técnica que a gente vai fazer, quantas habilidades a gente precisa ter para ser um bom assessor, para ser um bom parlamentar, para a gente pensar o espaço da política como um lugar que ali é técnica, que ali é política, que ali é escuta, que ali é tantas coisas que são importantes. É por isso que eu faço o que eu faço. Maravilhosa, Lud. Muito obrigada, pessoal. Lud, Sigam a Lud. com Repete de novo Minuto, seu arroba, por favor, Queiroz, para o com pessoal seguir Z e você. 13 no final. 13. Maravilhoso. Lud, obrigada, Tá, obrigada. A beijo. gente se vê depois, a gente conversa do lado de